boa tarde, boa noite, pessoal. Está começando aqui mais um episódio do Estúdio Orelha, o podcast da Cidade Baixa. E hoje eu tenho a alegria de falar com um grande amigo meu, Marcos Monteiro. Tudo bem, Marcos? Tudo jóia, Rafa. Que legal. A gente está aqui tentando se concentrar, porque estava falando bobagem para variar, né? Que é muito bom. Marcos, seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar de uma parte da tua vida, mas ainda quero marcar contigo outro encontro aí para a gente conversar sobre outras coisas e também um pouco da nossa jornada juntos aí, que somos amigos há mais de 15 anos. Uma alegria te ter aqui no Estúdio Orelha. E hoje eu queria falar contigo sobre algo que me chamou muita atenção. Depois de muito tempo que a gente não se via, eu te encontrei e tu me contou que estava trabalhando, então, como terapeuta holístico. E eu queria que tu falasse um pouco para nós, então, sobre constelação familiar, que é o teu chão, né? Sim, gratidão, Rafa, pelo convite. É muito bom estar aqui. Uma outra fase de nossas vidas, né? Cada um agora com novos projetos aí, mas com propósitos em comum também, né? Então, eu despertei há 10 anos atrás, né, para as terapias integrativas ou holísticas, né, e senti que era um propósito seguir nesse caminho. E aí comecei a fazer as formações, né, iniciei com Reiki, joguei tarô durante um tempo também, fiz fitoenergética, né, que é um trabalho com ervas, florais, e assim foi indo. Foram várias formações até que eu cheguei na constelação familiar. Perfeito, Marco. Tem uma coisa bem interessante, assim, que a gente, quando fala de terapia, já é um tabu. Ainda temos isso aqui no Brasil, principalmente nos países latinos, a terapia ainda é um tabu. Quando fala de terapia holística, mais ainda. Aí eu te escuto aqui falando em tarô, florais, tudo isso. O que é? Teria como falar um pouquinho para a gente, assim, dentro do conceito de terapia holística, do que a gente está falando? Claro. Então, assim, as terapias integrativas hoje são vistas, inclusive, reconhecidas, né, pela Secretaria, pelo Ministério da Saúde, né, como uma medicina complementar de saúde, onde o que é o integrativo, né, o holístico? O integrativo é a consciência que somos um todo, somos físico, somos emocional, somos mental, somos energético e espiritual. Então, nós somos um ser complexo, né, com esse todo. E o holístico vem de holos, né, que é o olhar para o todo. Então, o que acontece? Na vida, a gente olha muito o psicológico, ou é o mental, ou é o comportamental, né? E no piloto automático da vida, às vezes, não olha nem para isso, né? Então, a terapia integrativa, ela vem como uma forma complementar, né, de saúde, onde tu pode estar frequentando ali um psicólogo, né, fazendo esse tratamento psicológico ou psiquiátrico, mas tu tem um trabalho complementar. Ou tu pode optar por fazer uma terapia integrativa, se tu não sentir que o teu caso é psicológico, né, ou de trabalhar com o psiquiatra. Então, o terapeuta holístico ele vai trabalhar a consciência sobre esse ser integral, né, te trazendo formas e trazendo caminhos para te olhar, né, autoconhecimento, uma percepção sobre si e fazer escolhas para melhorar. Além disso, vai trabalhar com as suas técnicas, né? Então, são diversas técnicas que pode trabalhar o campo de energia. E a gente já vai falar dessas técnicas. Eu só queria complementar que eu, por exemplo, trazendo essa questão dessa dúvida ainda um pouco sobre o holístico, eu conversei com o Marcos e me propus a fazer, então, uma sessão, né, de constelação familiar e foi algo impressionante. Né? O Marco falava para mim de campo, vai abrir o campo, a gente vai trabalhar com os teus ancestrais. Isso tudo para mim ainda era assim meio vago, né? O que esse cara está falando? É impressionante, Marcos. É impressionante, porque eu entrei no teu consultório, aqui no Espaço 80, que também é sede aqui do Estúdio Orelha. Eu entrei no teu espaço e no momento que começou, eu me lembro que eu sentei, não durou 1 minuto e realmente a gente sente uma energia, uma coisa que não tem explicação. E é realmente um campo energético que a gente entra, né? Então, tem várias coisas, eu sei que tu é formado em vários tipos de terapia, mas eu queria começar falando da constelação familiar, né? Eu, em particular, constelei pai e mãe. Sou adotado, tem toda uma questão, né? E tu até falou que é uma sugestão começar por aí, né? Queria que tu falasse, então, do trabalho da constelação familiar, como que ele funciona e para quem é esse tipo de terapia. Sim. Então, queria dar um adendo aí antes. Tá aberto, é isso aí. Para dizer que, assim como aconteceu contigo, né, cada um tem, né, o seu chamado e o seu momento, né? Então, eu fiquei 4 meses ali chamando o Rafael. Mas ele tinha suas questões internas e teve o seu momento para dizer, Marcos, agora eu estou pronto e eu quero constelar, né?
Então, tem muito disso também, né? O terapeuta holístico, integrativo, o constelador, nós temos que também deixar a escolha, né? O livre-arbítrio desse cliente, né? Então, e é sempre no sentir, né? Porque essas terapias são no sentir, são no campo do sentir, não é do mental, né? E a constelação familiar, ela flui num campo de energia. E esse campo de energia é no sentir, né? E não no mental. Então, o que é constelação familiar? A constelação familiar, ela é considerada uma terapia breve, né? Fenomenológica. Ela é um fenômeno da física quântica, né? Olha aí, física quântica. Que Foi é outro assunto para uma pauta, para falar só sobre isso, né? Sim. Então, assim, Bert Hellinger, né, que era um alemão, que morreu em 2019, com 93 anos, ele era psicanalista, teólogo, filósofo, um estudioso, né? Que estudou, canalizou, enfim, trouxe esse legado aí para a humanidade, né? Uma das diversas terapias integrativas que todos nós temos hoje como caminhos para nos buscar. E ele traz, o estudo dele foi as dinâmicas sistêmicas, né? E tem alguma questão aí com os indígenas, não tem? Constelação familiar, rituais indígenas, não? Ou estou viajando? Está viajando. Totalmente? Não totalmente. Não totalmente. Ele, na verdade, ele ficou com os Zulus na África durante 17 anos, né? 17 anos desenvolvendo dinâmicas até chegar nas dinâmicas de constelação familiar, né? Então, consiste num campo de energia que é aberto, representando o nosso sistema familiar. Sistema familiar até 12 gerações para trás e as novas gerações, para quem tem filhos, netos, né? Quando tu fala de campo energético, é disso que tu está te referindo. De todas essas energias, histórias que a gente carrega com a gente, dos lugares aonde a gente vai e os nossos ancestrais, é isso? Neste caso da constelação familiar, eu estou me referindo ao campo morfogenético. Que é morfogenético, olha aí, a física quântica é morfogenético. Explica para nós. O campo que representa a energia do sistema familiar. Então, até 12 gerações para trás, se tu tem filhos, no caso tu tem, por exemplo, então é você, os teus filhos e todos os teus antepassados, até 12 gerações. A média, segundo Bert Hellinger, é uma média de 2.048 almas, né? Nossa. Então, por sistema familiar, uma média. Então, são 2.048 almas, imagina uma bolha de energia, todas estão ali. Como que a física quântica nos diz que tudo é energia. E como se forma essa energia, né? Como a gente pensa, como a gente sente, né? Com a fala, a comunicação, né? Ondas sonoras, com a ação, né? A gente gera movimento, gera energia. Então, tudo que se gerou energia de todas essas almas vai alimentando esse campo chamado campo morfogenético. Perfeito. O que tu falou, eu me lembro de estar ali dentro do campo e quando tu trouxe a questão dos ancestrais e tal, eu vi uma imagem, que era eu estava parado e eu enxergava em formato quase que um triângulo as pessoas atrás, assim, claro, né, cada um vai ter as suas visões, sim, a sua forma de ver, mas é impressionante, estou todo arrepiado aqui falando contigo, é impressionante esse processo. Porque nós temos, na verdade, o que acontece? Nós temos percepção sensorial e intuitiva, todos nós temos, né? Se te colocam em algum lugar, né, de olhos fechados, e aí, aos poucos, digamos que está fazendo uma dinâmica, né? Tá num lugar fechado, de vendado, no escuro. Estou sozinho aqui, né? E aí tu não está vendo nada, mas tu tem uma percepção no teu sentir daquele lugar, da energia daquele lugar. Se coloca alguém na tua frente, é outra sensação. Tu vai sentir que tem alguém ali, né? Isso é percepção sensorial. Então, assim, ó, é ativado, né? Isso quando a gente não pensa, quando a gente não vê, né? É como tu apertasse um botãozinho e ocorre uma ativação dessa percepção. E na experiência da constelação familiar, eu estou falando porque eu ainda estou impressionado com a situação. É muito forte, porque tu pede para a gente caminhar dentro do campo, né, que é construído ali através de uma simbologia. No caso teu, a gente usou um tapete, uma mandala, e tu pede para a gente caminhar e daqui a pouco a gente sente como se tivesse alguém na frente da gente. A sensação que eu tinha é que tinha alguém. E aquilo ou me repelia ou fazia eu querer me aproximar. E é mágico isso, né? É uma coisa incrível. Por isso é considerado um fenômeno, né? Porque tudo é energia. E aí, tudo que a gente coloca em intenção, a energia se manifesta. Isso a gente faz no nosso dia a dia. A questão é que a gente não faz isso de forma consciente. E ali na constelação, eu, como constelador, vou colocar uma intenção, que aquele campo representado por uma mandala que tem no chão representa a energia do teu campo morfogenético, ou seja, do teu sistema familiar. E tu vai estar constelando algum tema, né? Quem nunca constelou vai constelar pai e mãe, que é quem nos deu a vida e é o nosso
canal, né, para com os nossos antepassados, com esse sistema familiar. Falando dessa questão do pai e da mãe, é importantíssimo. Sim. Constelar, é a base. É a base. Eu, por exemplo, procurei um marco com essas minhas questões e vou falar abertamente aqui, estava tendo um problema dentro do meu relacionamento afetivo com a minha esposa, mais uma vez, me dando conta de estar repetindo alguns padrões e não tendo força nem cognitiva, nem física para modificar. E aí o Marco disse, constelação familiar. E aí eu fiz a constelação familiar com o Marco e eu comecei a enxergar tudo de outra maneira. É impressionante. Então a gente tem que abrir esse olhar e começar a perceber esse campo que tu fala, que tu traz, que a constelação familiar traz, porque tem coisas além da gente e que a gente pode acessar e resolver a partir, né, do apoio, da condução de um profissional qualificado. Estou colocando aqui a mão do Marco no fogo aqui, porque o Marcos é um cara muito estudioso, muito dedicado. Além de mim, eu vejo ele atendendo vários pacientes aqui todo dia. E, ó, fica com a gente, tá tri boa a conversa. A gente vai fazer um rápido comercial aqui, ligeirinho, que a gente já tem apoiador aqui no Estúdio Orelha, então a gente tem que falar desses apoiadores. E daqui a pouco, Marco, eu quero saber, porque a gente, felizmente, aí o Estúdio Orelha está indo para a internet, para as redes sociais, então vai ter gente de Porto Alegre, vai ter gente fora de Porto Alegre. Eu quero que tu me explique o que acontece com aqueles bonequinhos ali na tua sala, que eu já vi que tu está atendendo pessoas online. Sim, sim. Então eu quero perguntar para ti como é que funciona a constelação online. Se você está gostando de assistir esse podcast, comenta, deixa teu like, compartilha, se inscreve no nosso canal. Temos também a nossa rádio que você pode acessar através do link que está na bio do Instagram. Tem Facebook, tem YouTube, tem Spotify. Então não tem motivos para você não estar com a gente. Vou lá passar o cotonete no ouvido para continuar ouvindo o Marcos e logo, logo volto de orelhas em pé. Até daqui a pouco. Estamos de volta e agora eu quero saber, então, o que é que tu fica fazendo lá na tua sala, que eu vi que tem os bonequinhos boiando em cima de uma água, com muita luz, muito bonito, muito lúdico aquilo ali. O que é aquilo? Então, essa é uma forma de constelar, né? É um caminho. Existem várias formas de constelar. Pode constelar em grupo com pessoas ou com bonecos inanimados, né? Que pode ser na água ou não, né? Também tem os bonequinhos de madeira, né? Que não estão na água, e aqueles ali são os bonequinhos que flutuam. Porque a água, ela conduz energia, né? Então, quando eu abro o campo na água, eu coloco a intenção, que é esse campo morfogenético, né? De quem está constelando, de acordo com o tema que ela escolheu, vai se manifestar ali naquela água. Olha que interessante. E eu fiz em pé ali dentro do campo e a pessoa faz presencial isso ali ou não? Tu fez no formato âncoras de solo, na mandala. Perfeito. Né? Que são corações e círculos coloridos que representam as energias. Então, tu entrou no campo, daí tu sentiu onde tinha que colocar aquela energia e depois tu subiu em cima do elemento e fez a leitura da energia. Né? Perfeito. Que é o que ocorre nas constelações, nós chamamos de representação. O que é representação? É a fusão da tua energia com aquela energia que tu vai fazer a leitura. Né? E na constelação da água, os bonecos se movimentam de acordo com as conexões, né? Com o magnetismo que eles têm uns com os outros. E a gente vai tendo uma percepção do campo de energia. Então, a pessoa que está ali constelando, ela poderá ter uma percepção física, alguma sensação no corpo, ou emocional, né? Emoções, ou então uma percepção intuitiva, né? Pode vir uma palavra, uma frase, uma tela mental de alguma época da vida dela, na cabeça dela, mas ela não está pensando, né? Porque ela já está ali mais no meditativo, digamos assim, né? Na conexão com o sentir. Perfeito. E aí eu posso fazer isso remotamente também, online? Sim, pode fazer online. Eu faço também com âncoras de solo online, né? Faço a familiar, faço a empresarial. Por quê? Porque é um campo quântico, é um campo de energia. Então, tu pode estar lá no Japão, né? Eu abro o campo aqui, né? No Espaço 80, na Cidade Baixa. Na Travessa Comendador Batista 80? E aí, o que acontece? Ela está conectada, ela está lá no Japão, do outro lado do planeta. Mas ela pertence ao sistema familiar dela. E aquele campo que está sendo aberto ali, ele representa o sistema familiar dela. É um campo morfogenético. Então, se ela faz parte e ela está consciente de que isso está ocorrendo, né? Ela tem sensações lá onde ela estiver. Olha que interessante. Então, quer dizer que se você está assistindo, né, a gente daqui a pouco não mora em Porto Alegre ou por algum motivo não tem tempo de vir aqui no espaço, pode ter essa experiência, pode fazer esse processo de constelação familiar online. Que legal, Marco. E tu atende bastante pessoas hoje online?
Sim, bastante. Depois da pandemia, isso potencializou muito, né? Eu tinha até, antes da pandemia, uma certa restrição, né? Uma crença limitante mesmo, assim, que na verdade isso é gosto, né? Então eu preferia estar junto com a pessoa, sentir ali a presença, a energia. E muitas pessoas ainda têm isso, né? Mas na verdade, diante da pandemia, eu tive que desconstruir isso e acabei vendo que o quanto é importante a gente expandir, não ficar limitado ali ao lugar que tu vive, que tu mora, né? Eu atendo em diversas cidades, né, no interior do estado, aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e justamente por isso, porque eu gosto dessa expansão, mas com online, né, eu atendo clientes nos Estados Unidos, né, na Europa, eu brinquei do Japão, eu tenho uma cliente na China, Olha aí que né, legal. então, assim, são brasileiros que moram nesses lugares, né, e então é muito incrível, assim, tu perceber essa possibilidade de expansão. Que legal, e também possibilitar para quem quer fazer uma terapia, quer ter essa experiência, poder, né, se conectar contigo, independente do local, do território que ele se encontra, né? Claro, porque o que acontece é o terapiado, né, ou constelado, ele vai se conectar com a energia do profissional que ele sentir, né? Isso é natural, né? Tu vai confiar, tu vai sentir a energia, vai ter aquela percepção. E bem isso, ontem eu fiz uma constelação empresarial com empresários que são do interior do Paraná. Olha aí que legal. A gente vai falar no próximo bloco e último, a gente vai falar sobre constelação empresarial, que é um chão teu forte aí também, né, Marco? Também. Perfeito. Marco, eu queria que tu falasse para mim agora de alguma experiência que tu passou, assim, que foi muito forte dentro desse processo de constelação familiar, algo assim que te marcou muito, assim, de resultado, de experiência. Contasse para nós, que a gente fica curioso aí, né? O teu trabalho é bem intenso, assim. O que tu pode trazer para nós aí desse bastidor teu? Tem muitas, assim, ó, sempre fecha de uma forma muito redonda, né, aquele atendimento, assim, e é muito incrível, assim, pela percepção consciente que as pessoas têm e elas trazem, né, em relação, elas vão comparar com as suas vidas, né, e elas percebem, nossa, como faz sentido isso, né? Tem coisas que elas já tinham consciência ou tinham intuição, então se encaixa muito redondo, né? Então, na minha história, fazem 8 anos que eu constelo. Tem muitas constelações que marcaram, né? Mas agora que me veio para comentar aqui foi uma de uma moça que estava fazendo 40 anos e ela foi constelar, né? E ela me disse, olha, eu tenho síndrome do pânico severa, eu não consigo mais sair de casa, eu não dirijo mais, eu não trabalho mais, né? E eu sempre tive isso desde pequena, só que foi piorando. E eu sempre senti, sonhei tudo que eu ia morrer quando eu fizesse 40 anos. Então eu sempre tive o medo de morrer. Olha aí. E o medo de chegar esse dia, né? Uma sensação real de que isso ia acontecer na Isso ia vida dela. acontecer. Então se potencializava o pânico e ela não conseguia mais tomar ações para a vida, assim. E eu estou fazendo 40 anos hoje. Hoje é meu aniversário. E eu vim constelar. Em pânico. Então foi muito impactante isso, né? Quando ela falou. E aí eu abri o campo, e aí, resumindo, assim, ela tinha um processo kármico, que daí é além do sistêmico, né? É algo que vem lá de outras vidas, porque nós somos almas em processos evolutivos, né? E nessa conexão sistêmica, a gente tem um reencontro com essa família, como uma oportunidade da gente melhorar, da gente evoluir, como auto-amor e amor ao próximo. Né? Olha aí quanta coisa legal. Então, o que ocorre? O que ocorreu com ela, né? Ali veio a informação, né, de que era uma questão kármica, que é uma energia que é bem densa, né, que é algo que na verdade está lá no nosso mapa astral, inclusive, né, como um aspecto crítico de outra vida. Aquilo que a gente vem nessa vida evoluir, né? Então, ela sentia muito forte essa questão e apareceu a questão dela lá, o que era, né, nessa vida. A gente pode saber o que era. Ela tinha... Curioso, que a pessoa passa a vida toda com esse medo de morrer, tem alguma coisa ali, né? Não, é tranquilo falar porque eu não vou falar o nome, né? Perfeito. É só um caso, né? Ela sacrificava crianças em outra vida. Olha, uma vida passada dela, onde ela era uma pessoa... Ela ainda tinha a energia dessa vida, da vida anterior, né? Sob essa vida atual, né? Então ela disse, eu tentei muitas vezes engravidar, eu não consegui... às vezes, agora tudo que tu tá me falando tá fazendo muito sentido, porque às vezes eu tô no shopping e eu me dá vontade de ir lá esganar uma criança, mas eu penso, por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô pensando isso? Eu não odeio crianças, né? Só que o que ela fazia, gerava nas crianças em outra vida? O pânico, né? Porque as crianças viam que elas iam ser sacrificadas, então morriam de medo e entravam em pânico.
Então, o que ela sentia, na verdade, que com 40 anos ela ia morrer? Na verdade, ia morrer essa energia de outra vida, porque ela precisava desses 40 anos sobre a questão de sentir essa dor também do pânico para ela se autopurificar, para ela conseguir evoluir, né? E aí, depois de umas semanas, ela me ligou e agradeceu muito, que ela disse, olha, após a constelação eu melhorei 90%, eu voltei a trabalhar, eu estou dirigindo, né? Eu não conseguia buscar meus filhos na escola, agora eu busco. Ela disse, a única coisa que eu ainda não consigo fazer é entrar no elevador. Mas ela disse, tudo ao seu tempo, né? E agora eu entendo que, na verdade, com a constelação eu renasci. Morreu aquela vida, né? E agora eu estou pronta para uma nova vida. Que história! Então foi muito lindo, assim, né? Foi muito emocionante para mim, assim, me marcou muito também por ser algo que não era só sistêmico, né? Era algo que vinha lá de outras vidas e que tem a ver com o nosso sistema também, que são os nossos contextos familiares nessa, né? E que muitas vezes nós tivemos um clã lá na outra vida, também fomos Fiquei uma com família. uma curiosidade agora, Marcos. Tu é um cara que já fez teatro, já fez produção, sempre esteve envolvido com a questão da comunicação, daqui a pouco cai dentro dessa área terapêutica e desenvolve toda uma série de coisas muito bem, né? Tu tem uma essência tua de se conectar com as pessoas. Tu já, por acaso, tu já viu tuas vidas passadas? Sim, eu fiz um processo um atendimento de leitura acástica. Leitura? Acástica. Acástica, olha aí. E esse trabalho, que também é um tipo de terapia integrativa, que eu não tenho formação, mas eu fiz com uma colega, a gente tem percepções e visões de outra vida, né? Nós vamos para trás. Não é como uma regressão, né? Porque ali é meio parecido, assim, porque vem histórias, né? A pessoa começa a te falar sobre questões da tua vida passada e tu começa a visualizar, assim, eu pelo menos visualizei, né? Senti e visualizei, assim, e tenho consciência de algumas vidas. E aí, né? o que veio pra ti? O que tu Prefiro já não foi? comentar. Ah, não! Vai que eu tô com as orelhas aqui! Eu tive, uma que eu tô lembrando agora, eu tive uma vida que o meu pai era tipo da realeza, assim, né? Minha família era no interior da França, eles tinham muito dinheiro, só que eles, assim, açoitavam escravos, né? O povo era muito pobre e a família real muito rica, né? E eu nasci e fiquei muito contra aquilo, né? E eu estava sendo preparado para ser também um sucessor desse pai, só que eu não queria, porque eu não gostava daquele exemplo, né? De ver todo mundo vivendo na miséria e nós ali naquela riqueza, né? E aí, quando eu tive que assumir isso, que eu ia iniciar um trabalho, né? Que eu ia ser preparado para essa sucessão, eu fugi. Olha. E nessa fuga eu caí dentro de um poço, né? Meu cavalo me jogou dentro de um poço e eu fiquei lá dentro alguns dias lá dentro. E aí o meu pai mandou os cavaleiros, né? Me procurar e me acharam. Daí ele me jogou dentro de um calabouço, que era para eu refletir ali sobre toda a oportunidade que eu tinha, né? De ser o sucessor dele. Quantos não tinha, eu ia ser. Uma educação maravilhosa, uma forma de educar muito afetiva, digamos assim. E aí eu ali refleti e ali me caiu uma ficha de que, na verdade, eu tinha a oportunidade de mudar tudo aquilo. Né? E aí eu aceitei, né? E percebi que eu ia ter um momento que eu ia ter uma autonomia e eu teria a oportunidade de mudar e transformar, né? Então foi muito interessante esse processo, assim, e aí tu traz isso para a tua vida atual. Perfeito, a tua relação com os teus pais hoje, Exato. A tua formação, o que tu vem fazendo hoje, as fugas, né? Aquilo que tu não quer enfrentar, que tu não quer encarar, né? E que foge muitas vezes. Então, assim, a importância de muitas vezes refletir sobre tomadas de decisão que podem realmente transformar vidas, né? Puxando esse gancho, tomada de decisões que pode realmente modificar a sua vida. No próximo intervalo agora, eu tô ficando bom nisso, hein? Depois a gente vai e volta rapidinho, vapt-vupt, vamos para mais um intervalo, porque a gente tem que abrir espaço aqui para os nossos apoiadores e patrocinadores. Se você ainda não está patrocinando, apoiando o Estúdio Orelha, se você ainda não conhece o Estúdio Orelha, tá na hora de conhecer. A gente vai ficar na orelha da galera, na boca da galera. A gente vai voltar no último bloco. Agora eu quero falar contigo, que vai ser o último de muitos, mas hoje eu quero falar contigo sobre constelação empresarial.
Porque a gente conversou já um pouquinho sobre isso, eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a olhar também, que o nosso negócio, ele está muito relacionado a uma energia. Exatamente. É uma energia de desejo, de vontade, mas também uma energia que se conecta com outras pessoas, com o ambiente, enfim, uma série de fatores que tu falou aqui, eu estou fazendo das tuas as minhas palavras aqui, mas eu vou te chamar no último bloco, então, para a gente falar sobre constelação empresarial, que é outro ramo aí que tu atua e que eu sei que tu tá mandando ver. Pessoal, já voltamos. Até breve, Giovanni. Corta, manda o break que a gente vai tomar um cafezinho aqui e já volta. Terceiro e último bloco aqui desse bate-papo com Marcos Monteiro, constelador familiar, ele que atende aqui na Travessa Comendador Batista 80, no Espaço 80, que é também a sede aqui do Estúdio Orelha. Marcão, vamos falar agora de constelação empresarial. Afinal de contas, o brasileiro é um dos maiores empreendedores do mundo. Está sempre abrindo um negócio, tentando fazer a sua coisa, né, dar certo ali. Tá no sangue. Está no sangue. Mas a gente também sabe que o Brasil está sempre fechando empresas, né? Eu não tenho o dado correto aqui, mas eu sei que parece que de cada 100 empresas, 70, 80 acabam falindo ou fechando em menos de 2 anos. Então, constelação empresarial, o que consiste, como funciona? Explica tudo pra gente aí. Como tá parecido com o Lula, Rafael? Companheiros e companheiras. Então, assim, constelação empresarial, né? Ela provém também da constelação familiar, também de Bert Hellinger, né? Também foi desenvolvida pelo Bert. E consiste na consciência de que tudo é energia e que a empresa também é um campo de energia. Então, desde o momento que ela foi fundada, né, da data de fundação até o dia de hoje, tudo que ocorreu no histórico dessa empresa, nas conexões, nas relações, né, do pensar, sentir, falar, agir, né, seja relações entre os sócios, líderes, com colaboradores, com um banco, com fornecedores, com clientes, o que for. Tudo é um campo de energia da empresa. Ali está se atuando na representação desse campo de energia, né? Então, o que ocorre? Muitas vezes a empresa, porque a gente não está prosperando, a gente não está evoluindo, né? São altos e baixos, parece que as coisas não fluem, né? E aí nós abrimos um campo de constelação para ver se tem alguma energia aí que está obstruindo, está impedindo essa prosperidade. E aí vem as respostas, né? Estou curioso porque, assim, tu já atendeu algumas empresas, queria que tu falasse também, eu quero saber dos bastidores aí, que tipo de demanda, de queixa desse empreendedor aí que te busca, traz e como que isso se desenvolve aí dentro do processo? Uhum. São diversos temas, né? A primeira constelação vai ser feita com um tema geral, né? O campo de energia, de uma forma geral, né? Então, qual é a energia que está ali que de alguma forma está bloqueando? Então, pode ser medo, né? Pode ser a energia da dívida. Eu quero prosperar, mas eu tenho uma dívida lá atrás, há 10 anos atrás eu tinha, mas daí caducou, não paguei, e aí ficou assim. O dinheiro é uma energia, né, Marco? O dinheiro é uma energia e a dívida é a escassez. Então, a dívida e a escassez têm uma frequência de energia e a prosperidade tem uma energia elevada, né? Então, se esse... Aliás, o nome da tua empresa é Prospera. É Prospera. Outro dia vamos falar sobre isso também. Vamos, isso. Porque é justamente o objetivo é trazer essa consciência, né? O que eu preciso fazer para prosperar? Porque não adianta só querer, né, planejar, agir. Você também tem um contexto de energia aí, né? Tudo é energia. Então, tem um contexto lá atrás de uma dívida com um banco, não pagou o banco, etc. e tal. Então, ficou ali na lei do desequilíbrio, porque a lei do dar e receber, que seria o equilíbrio, ela não foi respeitada. Então, assim, tu quer prosperidade e não vai prosperar. Porque enquanto tu não olhar para aquilo lá e não harmonizar, não equilibrar, né, a lei do dar e receber, você vai continuar nos altos e baixos. Perfeito. Outra questão é a empresa familiar, às vezes marido e mulher, filhos, isso também está dentro desse pacote aí de constelação empresarial? A empresa ela não precisa ser uma empresa familiar, né? Quando ela é uma empresa familiar, aí o buraco é mais embaixo, né? Porque... Isso! Aí quebra as panelas, briga as pés. Não, porque na verdade o que ocorre? Aí se confunde tudo, não é só a questão da gestão da empresa que há uma confusão normalmente, né? Porque se mistura as relações pai e filho, né? Se mistura com o gestor
e colaborador, com gestor e líder, né? Então, essa mistura de papéis ali, não é só isso, né? É mistura de sistemas, porque o sistema familiar é um e o sistema empresa é outro. São 2 sistemas diferentes, né? Então, na verdade, o que normalmente tem que se trabalhar? A constelação familiar e a empresarial, as 2 coisas, né? Acaba que eu abro um campo da constelação, mas dentro dele tem uma familiar. É um campo dentro do campo, digamos assim, né? Então, é muitas vezes necessário que esse filho, que é o sucessor do pai ou do avô, por exemplo, honre esse pai e esse avô, né? Há um reconhecimento, há um honrar esses antepassados, né? Toda a caminhada deles. É todo um contexto de reconhecimento que, às vezes, não existe. Né? E aí, quando isso ocorre, há uma harmonização. Como ocorre? Através dos comandos sistêmicos de Beth Helling, né? Da constelação empresarial ou familiar, no caso. Né? Eu estou procurando aqui na internet uma frase que eu acho importante repetir ela exatamente como ela é, que, se eu não me engano, é... Aqui, ó. Está aqui a frase que eu quero trazer para nós aqui. Ó. Insanidade é repetir os mesmos erros e esperar resultados diferentes. Então, a gente estava falando, estava te ouvindo, estava pensando de que maneira que a gente podia ir fechando esse processo e falando de negócios, né? Mas também de tudo aquilo que a gente falou anteriormente, da questão dos nossos traumas, de resolver questões que a gente sabe que estão repetitivas na nossa vida e a gente não acha um caminho. Essa frase é do Einstein, se eu não me engano. Insanidade é repetir os mesmos erros e esperar resultados diferentes, né? E eu espero muito que esse nosso encontro, esse nosso podcast aqui, essa nossa entrevista, ela gere a curiosidade das pessoas que estão assistindo. E vocês que estão assistindo, eu espero que vocês se deem a oportunidade, assim como eu fiz, de experimentar algo novo, porque é no novo que a gente encontra os novos caminhos, né? E a gente está num momento de vida tão bonito, tão legal, onde, por exemplo, esse processo aqui, que é via internet, possibilita muito conhecimento, muito aprendizado, mas eu quero que vocês saiam da posição de espectador e se tornem protagonistas, assim como eu fiz, né, fazendo a constelação familiar, sentindo isso operando na minha vida. Sim, eu levei 4 meses para ter coragem ou para realmente entender que isso era importante para mim, e no momento que eu fiz, eu percebi assim, puxa, por que eu não fiz isso antes? Então, aqui no Estúdio Orelha, um dos meus objetivos também é aproximar os meus amigos, as minhas experiências de vida e ofertar elas para as pessoas, porque eu acho que aquilo que faz bem para a gente tem que desejar para o outro. Então, estou muito feliz, Marco, de estar conversando aqui contigo. Tu vai constelar o Estúdio Orelha, Rafael? Vamos constelar o Estúdio Orelha. Então, vamos lá. Isso. E queria fechar, então, Marcos, contigo fazendo o teu jabá, convidando as pessoas para conhecer o teu trabalho. E fica à vontade, fala aí na tua câmera, olhando para o público aí, porque as pessoas têm que vir aqui. Eu vou ficar muito feliz de saber, né, que o Marcos me disse, olha, alguém viu aí a nossa matéria, a nossa entrevista aí no Estúdio Orelha e bateu aqui. Então, vocês que estão assistindo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal Estúdio Orelha, mas também nos canais aí, nas redes do Marco Monteiro, e procurem ele. Vocês podem constelar presencialmente, online, pode ser pessoal e profissional também. Marcos, fica à vontade, utiliza aí o microfone para a gente finalizar com alegria aí e também recebendo esse caminho aí para chegar até ti. Gratidão, Rafael. Então, assim, como eu comentei com o Rafael, a gente trabalha no sentir, né? Então, a gente ouve falar muito em despertar, né? O que é o despertar? O despertar nada mais é que tu, quando chega um dia, diz só um pouquinho, eu tenho que olhar para mim, para a minha evolução, né? Eu tenho que começar a me buscar, me conhecer, me perceber, para que realmente eu possa tomar ações e transformar a minha vida de uma forma mais positiva. Então, se tu sentir no coração, me procura para a gente trabalhar aí a constelação ou outras terapias integrativas que são caminhos para a tua evolução, mas tem que sentir. E as tuas redes, Marcos, como é que a gente faz para acessar? Pode me seguir, então, ali no Instagram, Constelador Marcos Monteiro. E o teu telefone? É DDD 51 98537 6930. Pode me chamar lá no WhatsApp. Perfeito, gente, que legal. Marcos, muito obrigado. Gratidão. Valeu, um brinde. Aliás, brinde. O estúdio mandou fazer umas canecas enquanto e não é cachaça, é água. Pegamos os copinhos aqui lá do estúdio do Marco, que está lindo também, o espaço é coisa mais linda. E vamos encerrando aqui esse lindo bate-papo com Marcos Monteiro, constelador familiar e empresarial. Meu nome é Rafael de Moura e eu sou fundador aqui do Estúdio Orelha, o podcast da Cidade Baixa. Um abraço também para todo mundo que faz isso acontecer. Giovanni, que está aí na técnica, e toda a equipe do Estúdio Orelha. Um beijo e até a próxima. Tchau!
Valeu, né, Marco? Tá aí, colando os créditos, né?